Salve pessoal, que vocês estejam muito bem. Eu sou Marcelo Gris Cajueiro, Caju, e estamos iniciando mais um episódio do Entrevista Aberta. A minha proposta com Entrevista Aberta é dar visibilidade de pessoas incríveis e que estão em busca de uma nova oportunidade em suas carreiras. São pessoas corajosas que acreditaram no projeto e toparam expor suas vidas pessoais e profissionais aqui com a gente. Aqui simulamos uma entrevista de trabalho, mas sem aquela carga que gera nervosismo. Vou criar um ambiente mais propício possível para ser uma conversa agradável, informativa e que no final vocês curtam conhecer e se inspirar com histórias de gente como a gente. E o seu engajamento é muito importante. Curtir, compartilhar e comentar nesse podcast pode mudar a vida de alguém, pois quanto maior o alcance, maior a chance de pessoas entrevistadas conseguirem uma nova conexão, um novo lugar para mostrar os seus grandes poderes. E hoje a gente está aqui com uma pessoa que tem grandes poderes que vão além da programação. Estamos aqui hoje com o André Noel. Eu te pedi para dar um oizinho, Noel, contar um pouquinho quem que é o Noel, sem falar um pouco ainda da parte técnica. Noel, não tá saindo som, Noel, tá mudo. Recomeça aí tranquilo. Classicamente eu mutei aqui, esqueci de desmutar, mas tudo bem. Valeu. Olá, boa tarde todo mundo. Eu sou o André Noel. Obrigado pelo convite. O pessoal me chama de Noel, me chama de André, me chama de qualquer coisa, tá valendo. Sou eu mesmo. Bom, eu sou um pai de família. Eu estou na área já há bastante tempo. Já estou apto a entrar lá naquele grupo dos Dev 40 mais. Tenho 4 filhos, tenho uma boa experiência então em trocar fraldas, se vocês precisarem de dicas ou coisa assim. E tenho trabalhado tanto na programação em si, quanto na parte educacional, ensino de programação. Então, um pouco de cada coisa. Tenho entrado bastante assim, no mundo de Linux, software livre, desde o começo da minha carreira. Muita gente conhece por lá também. E esse sou eu. 4 filhos, Noel. São quantos meninos, quantas meninas? 4. Eu tenho um menino que está com 14 anos e 3 meninas com 10, 6 e 4 anos. Bastante deploy. Bastante. Que legal, que legal. E entrando assim, você é conhecido na comunidade, além dos seus trabalhos na área da educação e na área de tecnologia em si, você é conhecido com um projeto das tirinhas, né? Que era a vida de programador e agora é The Developers. Como é que é o nome? Mudou agora, né? The Developer's Life. É. Ainda é vida de programador, mas em inglês, né? É isso aí. Boa. Eu Conta um comecei. pouquinho da sua trajetória, assim, qual a sua formação, você ah, se formou em tecnologia, como é que você chegou em tecnologia, como é que você foi parar fazendo tirinha e se tornou uma pessoa, uma celebridade aí na comunidade. Maravilha, valeu. Como eu falei para vocês, eu nasci no milênio passado. E na época assim, de criança era bem diferente do que hoje em dia, né? Tipo, eu fui ter o primeiro computador em casa aos 14 anos. Então, com 16 foi meu primeiro contato assim com a internet. Comecei a gostar dessa parte assim de computador. Eu lia muitos manuais, eu aprendi a mexer com funções, comecei a fazer coisinhas e tal. E eu fiz faculdade de ciência da computação. Então, me formei em ciência da computação pela UEM, Universidade Estadual de Maringá. E lá eu tive esse apanhado geral da computação, então um ensino muito bom, uma qualidade muito legal de ensino, então a gente aprende toda a base ali, os fundamentos mesmo, aí a parte de estrutura de dados, e métodos formais, aquela coisa toda. E, e daí, lá dentro da faculdade, eu tive meu primeiro contato assim, com software livre, então conheci o Linux, comecei a participar das listas de discussão, comecei a me engajar com a comunidade e comecei a ir em eventos de comunidade, a colaborar, fazer as Installfest, fazer palestras, coisas do tipo.
Então aí eu entrei nesse lado aí de comunidades e software livre e tal. E aí venho trabalhando com desenvolvimento já desde 2002, mais ou menos. Trabalhei em várias empresas de desenvolvimento diferentes com essa parte toda. Depois tive um período dando aula na própria UEM, que eu me formei. Eu dei aula 1 ano lá como professor colaborador. Voltei a trabalhar com desenvolvimento. Em 2011 comecei o Vida de Programador, que era o quê? Basicamente, assim, quando a gente vive na programação, a gente vê que tem muita coisa engraçada e muita coisa que se repete com todo mundo. Aqueles causos, aquelas coisas assim que a gente escuta, a gente vive, a gente ouve de amigo e tal. E surgiu assim como uma forma de contar as histórias que eu já sabia, as histórias que eu ouvia, histórias de amigos. Comecei a pedir para o pessoal mandar história, começaram a me mandar muita história diferente, tá? Foi muito bacana. Mas é engraçado, cara. Eu não sei como foi com você, cara, mas eu sempre achei a sala de desenvolvimento um pequeno hospício, né? Eu acho um lugar muito engraçado, cara, muito divertido, mas muito diferente do normal. E foi até uma coisa que me chamou a atenção na programação, cara, que era aquela coisa de você fazer o seu trabalho bem e ter uma liberdade criativa para isso, né? Que eu acho que é fundamental na programação. E daí surgiram as tirinhas, surgiram as histórias. Eu já mexia um pouco com gráficos vetoriais, com imagem bitmap, eu tinha uma noção já da parte de gráficos e, e fui me aprofundando com isso, né? Então surgiu o vídeo de programador na forma de tirinhas, depois eu comecei a mexer com vídeos, fazer os vídeos para o YouTube do vídeo de programador. Recentemente também comecei um podcast. E que mais? E aí, com o Vida de Programador, eu saí um pouco das empresas de desenvolvimento, que eu comecei eu trabalhei um tempo só produzindo conteúdo, só com o site, então toda a parte de programação eu fazia para mim mesmo. Até fiz uma palestra recente sobre os scripts que eu uso para publicar tirinha, fazer todas as partes para automatizar o que eu faço no dia a dia. E foi quando eu consegui me dedicar para o mestrado. Daí eu fiz mestrado em ciência da computação também pela UEM. Fiz mestrado, foquei no vida de programador, e aí depois do mestrado eu também juntei com a parte de dar aula. E aí é curioso que eu comecei a dar aula no EAD em 2016. Então eu tinha um pé atrás com EAD. Eu ficava assim, será que funciona? Será que não é só para o pessoal ganhar dinheiro em cima dos outros e tal? E o que me levou a dar aula, além da necessidade de trabalhar que a gente tem sempre, foi o coordenador. Então, até vou deixar um abraço para o professor Danilo Sais, que, conversando com ele me apresentou o jeito que eles trabalhavam lá, me apresentou a equipe e mostrou assim, o tanto que eles também primavam pela qualidade. Tipo, ó, a gente está no EAD e tal, mas a gente faz de tal jeito para a gente poder dar uma qualidade e tal. Assim. E mudou ali a minha cabeça para o EAD. Eu comecei a ver assim, o pessoal trabalhando com qualidade ali. E aí, desde então, eu venho trabalhando mais na parte de ensino de programação e a parte de criação de conteúdo. Então, nos últimos tempos, tenho também feito apresentação de eventos, tenho feito palestras de eventos, eu tenho desenhado caricaturas para o TDC, então toda a edição do TDC está lá, as caricaturas. E, e é isso daí. Essa é a minha vida. Legal, é uma vida bem peculiar, né? Diferente, Bem em diferente. relação à maior parte das pessoas que está no mundo da programação, né? Você Uhum. começou lá atrás na área de tecnologia, codando, mas também, falando nisso, você já tinha essa aptidão por tecnologia na adolescência e tal, porque você falou que com 16 anos já tinha computador. Mas foi algo super Então, natural? cara, eu não percebi que eu tinha, mas eu tinha. É engraçado, cara, porque o que acontece? Eu fui o primeiro de casa a estragar o computador.
aquela curiosidade básica, para que serve esse arquivo? Pra que serve? E aí eu acabei aprendendo muito com isso também, né? Porque eu tinha uma curiosidade de saber para que serviam os arquivos. Então eu descobri para que servia o AutoExec, e aí eu testava sem o AutoExec, com o AutoExec, via as funções, então. Aí comecei a mudar os arquivos todos até estragar tudo, eram 386 com Windows 3.11, mas tudo bem. E aí, cara, na adolescência, assim, tipo, 16, 17 anos, época do Mirk, época de entrar de madrugada para ficar conversando e tal, eu comecei a ler os manuais. Eu sempre tive uma quedinha por manual, cara. Eu aprendi a jogar campo minado lendo o manual do Windows, cara. Como que joga campo minado. Inclusive, até hoje é um dos meus jogos favoritos. E eu comecei a ler a ajuda do IRC e descobri que dava para fazer funções, cara. E na época eu não fazia ideia de que isso era programar, cara. E eu comecei a escrever algumas funções para o IRC e eu criei um jogo, cara, o jogo do milhão, que virou o show do milhão, sabe? Eu Aham. criei um pro Mirk que ele funcionava sozinho no canal. Então a pessoa entrava no canal e ficava falando com o meu robozinho lá, cara. Então era um chatbot antes de ter esse nome chatbot. E aí o que acontece? Tinha toda a lógica do show do milhão, as 4 perguntas, uma era certa, era aleatório e tal, não sei o quê. Aí tinha o ranking, as pessoas jogavam, ficavam marcando ranking. Cara, ficou um negócio lindo. Eu não sei por que que eu não tenho mais esse código. 2 anos depois, que eu entrei na faculdade de computação, e aí eu fui descobrir o que que era programar, cara. Eu não fazia ideia de que isso era programar. E aí eu lembro que por um bom tempo eu falava do meu primeiro programa que eu fiz na faculdade e tal, e demorou para instalar que eu já tinha feito um programa no Brick, assim, sabe? Tipo, pô, eu já tinha feito um programa e tal. Então, eu tinha, assim, essa curiosidade, eu sempre fui apaixonado, assim, por computador, mesmo antes de ter. E aí foi uma coisa meio natural para mim na hora de escolher que caminho seguir, cara. Que legal. Eu conheço mais gente que começou a codificar no Mirk, Ah, fazendo é, esses cara? bots. Nossa, conheço. Que legal. E eu lembro dessa época do Mirk, mas tanto é que a minha primeira linha de código não foi no Mirk, mas foi em bot também, em bot de jogo. Em RPG online, botar o personagem para ir atrás de item sozinho. Então Que também massa, cara. foi as minhas primeiras linhas de código. Legal. E aí, como é que foi esse período para você que você viveu só do conteúdo, né? E meio que você também, ao atuar hoje também como mestre de cerimônias e tudo mais, a pessoa André Noel é um personagem também, né? Tem que trabalhar esse Sim. personagem André Noel, além dos personagens das tirinhas. Como é que é alguém técnico transitar para alguém que virou uma personalidade que trabalha também para eventos ou para empresas? Estou vendo você publicando essa semana bastante coisas da TOTUS e tal, alguns trabalhos que você fez lá, acredito eu. Como é que foi essa Aham. transição? Cara, foi uma coisa assim inesperada, cara. Eu costumo dizer assim que basicamente todo lugar que eu trabalhei eu fiz muita coisa inesperada e isso é divertido. Mas eu nunca imaginei que eu ia fazer algo do tipo. Eu comecei a vida de programador por diversão, cara, por hobby. Eu queria desabafar, contar histórias e coisas assim. E aí, cara, eu tinha vários perfis que eu seguia que já estavam há muito tempo produzindo conteúdo, estavam ganhando dinheiro com isso, mas eu nunca achei que eu ia ganhar dinheiro com isso. Eu achava que eu ia ganhar assim, tipo, na época estava em alta os afiliados do Submarino, sabe? Eu até conseguia assim um dinheiro de afiliado, de Submarino, coisas assim. E eu achava que era isso que eu ia fazer, tipo, que ia ser sempre o segundo plano. Mas aí, cara, começaram a procurar para fazer divulgação. Então, primeira parceria assim, que eu tive foi uma marca de café, cara, curiosamente, né? Não sei porquê. E aí o café Meridiano. O café Meridiano é de Espírito Santo, café muito gostoso. E eles fizeram uma parceria que era uma parceria que era ainda em troca de produtos. Mandaram uma caixa cheia de coisa.
e tal. Depois a gente fez umas parcerias pagas e tal. Café era bom? Mas era bom, cara, eu gostava. E eu gostava muito, cara, do canal do YouTube deles, mas ficou pouco tempo. Eu acho que ainda tá ativo com umas receitas legais. Eles contrataram uma cozinheira especializada, cara, e a moça muito simpática, ela fazia umas receitas com café. E aí uns doces bacana com café, um monte de coisa. E aí minha diversão era ficar assistindo o canal deles. E aí foi assim, tipo, aí o que aconteceu? Foi um rapaz que trabalhava com marketing que fez a ponte, que ele fazia o marketing no Café Meridiano, fez contato. Aí depois veio uma outra marca, a pessoa do marketing fez o contato, fazer alguma coisa. E eu comecei a ter contato com pessoas de marketing, porque começaram a chegar perto, a se aproximar e tal. E aí eu comecei o site em 2011, no começo do ano. No meio do ano, a empresa onde eu estava trabalhando com desenvolvimento, cara, fez uma reformulação lá e me dispensou, cara, aquela dispensada básica. Foi a primeira empresa que eu fui demitido, que nas outras eu tinha pedido demissão, foi uma coisa assim estranha para mim. Eu falei, tá, né? E aí eu conheci uma coisa mágica que eu não conhecia, que se chamava seguro-desemprego. E umas semanas antes, tinham entrado em contato comigo para fazer uma parceria de publicidade, que era uma mega parceria assim, para minha cabeça, que eu não imaginava. Você conhece Brookfield Incorporações? É uma Já empresa ouvi que falar. trabalha com construção, então eu nem sei direito o que ela faz assim, no total. Mas eles fizeram um projeto naquele ano que eles criaram uma campanha de marketing gigante, com um site para divulgar os produtos deles, e criaram acho que umas 8 categorias diferentes, onde eles queriam pessoas para escrever a respeito. O blog estava em alta ainda, então tinha gente de moda, tinha gente devia ter de esportes, tinha, né? E tecnologia. Me chamaram para tecnologia. Então fecharam um contrato comigo de 5 meses para eu escrever para eles, escrever e fazer tirinha, né? Então ia ter o post, ia ter tirinha personalizada para Brookfield e tal. E isso foi uma coisa assim que fez um boom, cara. Porque para escrever para um blog, eles iam me pagar praticamente o que eu ganhava na empresa de desenvolvimento. Eu sou de Maringá, Paraná, e Maringá não é conhecida por ter altos salários, mas tem uma qualidade de vida muito boa, então a família está aqui. Eu nunca pensei em sair daqui, eu sempre quis levar minha vida tranquila, família e tal. E aí eu peguei, eu falei para minha esposa, eu falei, o que você acha? Você acha que eu arrisco viver só do site esse tempo? Porque aproveito o seguro-desemprego, aproveito escrevendo para esse blog e tal. Eu falei, vamos tentar. E aí foi que eu embarquei de cabeça, cara. Então, a segunda metade de 2011 estava garantido só para o site, e aí entrava uma campanha ou outra assim, esporádica. Já fiz bastante publicidade para hospedagem de sites, que é um público-alvo assim, que sempre quer ter contato com o desenvolvedor, né? Então, passei por várias empresas de hospedagem diferentes que me forneciam hospedagem, ainda fazia uma parceria e tal. E aí, eu vivendo só do site, aproveitei em 2012 eu entrei no mestrado, né? Então eu fiquei mais assim, enquanto eu estava estudando mestrado, estava vivendo só com o site e foi uma época muito bacana. Até que chegaram aquelas crises econômicas no Brasil, confusões e tal. O que que aconteceu? As empresas começaram a enxugar a divulgação, né? E eu nunca fui um grande influenciador, eu sempre fui muito nichado, né? Muito foco em desenvolvedor, foco nessa área. Eu aprendi muito dessa área de marketing digital, aprendi muito a como lidar com essa questão, mas eu nunca fui um grande perfil. E aí começou assim a enxugar. Eu sempre tive muitos compromissos familiares, se entende, né? Tipo, eu não posso arriscar muito, então eu sempre fiz uma coisa mais pé no chão, mais garantido. E aí foi onde eu voltei. Eu falei, não, agora eu preciso arranjar alguma coisa fixa. E aí eu fui para essa área de dar aula mesmo. Tinha aproveitado, tinha feito mestrado. E aí o site voltou a ser meio que um segundo plano para mim, né? Então foi essa mudança assim de chave, eu acho.
Ah, que legal que você pegou bem o comecinho, né? Ele lançou e logo na sequência você já teve esse, você já navegou nesses mares, né? Que legal. Foi por aí. Legal. E hoje quando a gente abre o teu LinkedIn, tá lá, Open to Work. O que que você tá buscando, Noel? Olha, é, esse que é o problema de ser bom em tudo, cara, porque eu posso fazer qualquer coisa, cara. Não, cara, é um pouquinho de brincadeira e um pouquinho de Essa é uma boa, verdade. essa é uma boa. É, porque assim, eu tô trabalhando há um tempo na área de educação. Então, dar aula de programação, dar aula de tecnologia, para mim é super tranquilo, super natural, cara. Primeiro ano que eu peguei para dar aula, cara, eu peguei como professor colaborador na UEM. E professor colaborador é o quê? A gente pega toda a disciplina que o professor efetivo não quer dar aula. Então a gente pegava de tudo. No meu primeiro ano eu dei aula de IA, dei aula de métodos formais, dei aula de fundamentos de programação. Então, várias coisas. Aí o que que acontece? Foi ótimo para minha carreira como professor, porque eu aprendi a aprender. E aí eu aprendi que eu posso pegar qualquer coisa. Então, eu tenho meu tempo de dedicação, me preparo, estudo e tal. Só que na área de desenvolvimento mesmo, eu sempre fiz de tudo. Eu nunca trabalhei numa empresa grande com as funções totalmente definidas, assim, tipo, quando eu trabalhei com específico em desenvolvimento, né? Então, sempre foi um full stack, eu sempre fiz de tudo. Então, front-end, back-end, instalação de servidores, a questão, assim, de toda a parte regras de negócio, quanto instalação, quanto manutenção, a gente fazia de tudo. Então eu aprendi muito bem a trabalhar com front-end, aprendi muito bem a trabalhar com back-end, banco de dados, servidores. Então eu meio que estou na pista para qualquer coisa, porque eu tenho um pezinho em cada coisa. Mas tem coisas assim que eu tenho ciência de que eu sou bom naquilo, mas estou desatualizado. Então eu sei que algumas coisas eu preciso me atualizar um pouco, mas eu daria conta de fazer. O que, que eu estou mais assim afiado, que eu estou mais assim que eu conseguiria pegar? Questões de front-end ou back-end, eu daria conta mais tranquilo. Então é o meu foco ali. Mas assim, recentemente eu apliquei para várias vagas de dev C++, cara, que é uma coisa assim que eu sei bem, assim, de época de faculdade, eu mexi um tanto no mestrado, não a fundo, que o programa foco meu era feito em outras coisas, mas eu mexi um tanto no mestrado. E eu fiz uns testes cabulosos em vagas de C++, cara, que eu não passei, mas eu fiquei orgulhoso de mim mesmo que eu consegui fazer o teste e mesmo estando anos assim sem mexer, eu me atualizei e fiz. Então, cara, eu tô assim, front-end, back-end, Legal. digamos que eu mato no peito. Isso que é o bom do generalista, né? O generalista, onde É, coloca. Eu me considero generalista, assim, me colocou no lugar, eu vou dar um jeito e quando eu vejo já sou um quase especialista naquele negócio. exato. É, e Cara, é mas bom é assim, demais. cara, eu tava conversando com um amigo da área também, que a gente há muito tempo na área, cara, a gente já fez de tudo, cara. A gente tem uma noção boa, a gente tem uma base boa. Por exemplo, eu estava me atualizando recentemente em Cloud e AWS. Eu tenho experiência em Cloud e AWS? Pouquinho, cara. Cara, mas por trás, tudo que você sabe de servidor Linux, que você mantém e tal, é a mesma coisa, você tem que se adaptar em nomes, em como que ele faz e nas camadas de abstração. Mas é coisa assim que é coisa de uso, cara. Você usa um pouquinho, você domina porque você já tem uma base legal, né? É, e aí entra os anos de experiência ajudam muito nisso, né? Que É, perde o medo também, né? Porque você sabe que no final das contas o que tem por trás é mais do mesmo, escrito de uma forma um pouquinho diferente. Então vai ter um período de adaptação, um período para aprender exato. aquela linguagem, aprender como você se comunica com ela, na verdade, né? Aham, Porque no final das contas a tecnologia ali ela só é apresentada de uma forma diferente. Claro que tem metodologias vão evoluindo, então a gente tem que estar sempre por dentro de metodologias, design patterns, mas os design aham. patterns utilizados hoje em dia são os mesmos de 20 anos atrás.
São. Então, o conhecimento de base ele não muda, né? E se muda, ele demora a ser atualizado, porque é um conhecimento que ele, ele, ele tá ali por um motivo, porque ele está funcionando e ele é base para as tecnologias que vão surgindo. É. Ah, inclusive uma coisa que eu nunca trabalhei, mas que eu comecei a ver assim que eu já trabalhei informalmente, que eu estava até dando uma olhada assim em vagas na área também, que eu acho que é uma coisa que eu me identifico muito é a parte de developer relations. Cara, isso é uma coisa, cara, que inclusive eu estava conversando com o Gus há pouco tempo, cara. É uma coisa que a gente acaba fazendo muito. Eu já fiz muito em comunidades de software livre, já conduzi comunidades, já administrei times e coisas assim e tal. Só que eu nunca trabalhei oficialmente com esse nome. Mas se for ver, cara, o que eu faço no Vida de Programador ali, cara, é um Developer Relations, cara. Eu criei uma comunidade em torno, eu tenho contato com as pessoas, eu sei conversar, comunicar. Então é uma área também que eu tava afim de botar um pé ali, que eu acho legal. Legal. E eu tava com isso na cabeça e até te perguntar se você já não andou atrás de vagas como Community Manager, que é mais ou menos essa pegada, né? Tem Isso. algumas vagas em algumas empresas que é entusiasta, são pessoas que talvez atuam e fomentem open source dentro de uma empresa, por exemplo, que vão lá, vão para os eventos, levam o nome da empresa, traz um caráter Aham. de marketing, né, para dentro de uma companhia, que, por exemplo, de tecnologia, uma empresa que está sempre contratando, por exemplo, contratando muita gente, precisa criar uma cultura de tecnologia que funcione lá dentro. Então tem essas pessoas que têm esse papel de trabalhar como entusiasta, pô, implementando Tech Talk dentro da cultura. Ah, é um papel que parece que realmente se encaixa muito aí contigo. É uma coisa que eu gosto bastante, cara. Tipo, agora em novembro a gente fez o nosso evento, né? Então, até a questão de organizar eventos, eu tô acostumado já desde a época de faculdade. É uma coisa que eu gosto bastante. Eu procurei, eu dei uma olhada. Eu senti que as empresas aqui no Brasil, assim, tipo, deram uma segurada nessa parte, não estão assim muito aberto para isso. E aí, o que que acontece, cara? Para empresa assim que não me conhece, empresa fora, eu vou me apresentando e aí tem muita empresa que o povo lá do RH, tá, você trabalha como Community Manager em qual empresa? Quer ver ali no papel. E aí isso não tem. Esse é a barreira. Mas logo surge a primeira que já coloca o nomezinho lá. Ah, E o que legal. Ó, se que alguém tá ouvindo aí, ó, é, é isso aí, vamos chegar em lugares diferenciados aqui. mas E o que você valoriza nas companhias que você passa geralmente, Noel? olha, essa é uma pergunta legal. Cara, todo lugar que eu passei, cara, vou te falar que passei por empresas boas e empresas ruins, que acho que todo mundo já passou por aí. Mas acho que toda empresa a gente acaba saindo com grandes amizades, cara, com gente assim que a gente confia mesmo, que a gente pode, assim, sei lá, que são pessoas assim que você queria carregar com você depois. E então, assim, eu sinto que a empresa dá esse ambiente, dá uma liberdade para a gente poder atuar, para a gente poder, assim, sei lá, como posso dizer, tem uma palavra bonita que me fugiu, mas as pessoas poderem ver as outras pessoas como pessoas, assim, sabe? Tipo, o lado humano ali, cara, eu acho que é importante. Quando eu entrei na área de computação, cara, eu tinha uma certa aflição com pessoas. Eu queria trabalhar com computador porque computador é mais legal. Só que eu fui descobrindo que isso não existe. Então assim, esse negócio que eu falei para você, que a sala de desenvolvimento sempre foi um mini hospício, é porque eu trabalhei em lugares, cara, onde a gente podia, assim, ser a gente mesmo, a gente podia ter essa amizade, a gente podia confiar um no outro, se ajudar no trabalho, completar o trabalho um do outro. Então eu acho que esse ambiente, assim, que a empresa proporciona, cara, é uma coisa, assim, que a empresa te vê como uma pessoa e saber que te contratou, cara, que você tem as suas qualidades, cara, eu acho que é uma coisa ótima, assim, nas empresas. Legal, e é algo que as pessoas estão cada vez mais procurando, né?
Porque não adianta É, entrar numa empresa para ter que vestir uma máscara, né? Para tentar me enquadrar num modelo que outra pessoa criou, não criou para mim, né? é, Então, a gente se aceita por quem a gente é. E se eu sou rabugento, sou rabugento. Claro que eu não vou ser mal educado pela outra pessoa, mas a pessoa às vezes ela é sim. rabugenta, é o jeito dela, é rabugenta. Ah, E a empresa ela contratou você porque você tem alguma qualidade. Ela não precisa, tipo, te limitar para você ser encaixado no que ela quer. Aproveita suas qualidades, cara. Aproveita o funcionário, aproveita a pessoa. é. Contanto que digamos assim, que as tendências da personalidade não prejudiquem ninguém, não prejudiquem a empresa. Pô. Exato. E você de Maringá gosta daí, né? A sua família tá toda aí, então é uma característica importante. Aham. Então eu julgo que você está buscando algo remoto. Cara, me apaixonei pelo trabalho remoto. Eu vou te dizer assim que às vezes aparece vaga aqui em Maringá mesmo, cara. E aí eu fico olhando onde que é a empresa, porque dá uma preguiça de sair de casa. Ah, o que acontece, cara, é que a gente. Eu comecei a trabalhar dando aula em AD em 2016, mas era lá na faculdade, dentro do estúdio. Então você já começa a ter uma sensação do remoto, que você está falando com estudantes que estão à distância. Aí já começa a quebrar a barreira do remoto. Depois, em 2020, comecei a trabalhar remoto em casa mesmo, você começa a montar o seu covil, né? Então você compra uma cadeira melhor, você vai criando seu ambiente e tal. Meu ambiente hoje está totalmente bagunçado, cara, porque eu montei um escritório para mim no fundo de casa agora nas últimas férias do meio de ano. E ainda não terminei de arrumar. Então tá meio zoado. Mas é o meu lugar, cara. É o lugar que eu sento. Eu tô com o meu café, cara, que eu sei que o meu café é bom. É, tô no meu lugar, então eu gosto de trabalhar remoto, cara. É uma coisa que me agrada bastante. Legal. Você acredita nessa onda de voltar pro office? Ou você acha que é só um buzz aí? Olha, eu sinto que o nosso pessoal, assim, de desenvolvimento, se adequou muito com o remoto, cara. E então, assim, tem muita gente que funciona bem no remoto, que voltando presencial vai meio a contragosto. E, ao mesmo tempo, tem muita gente que precisa do presencial. Vou dizer que o meu tempo de presencial foi ruim? Não. Algumas coisas sim, mas até assim, morando em Maringá, o meu trânsito era um trânsito de 15 minutos. Né? Então não era igual a cidade grande. Eu não sei dizer o que é 3 horas para ir trabalhar. Mas o que acontece, cara? Tem a realidade que você está todo mundo na mesma sala se ajuda mais rápido? Talvez. Mas também se distrai mais rápido. É muito mais fácil. Eu trabalhei num lugar, cara, que a gente levantava para ir na sala do café, aí outro já via, já levantava junto, já levantava, aí tava uma multidãozinha ali conversando no café e perdia a noção do tempo. Então, a distração ali pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, talvez para quem está começando, aquela presença ali próxima ajude mais. Então, eu acho que tem perfis e perfis. Por quê? Porque a gente trabalhou junto na Tribe há pouco tempo, cara, e a gente trabalhava totalmente remoto. E eu vou dizer que nas empresas que eu trabalhei presencial, eu acho que eu não tinha tanto contato tão rápido quanto tinha ali. Se a empresa trabalha bem a questão do remoto, cara, você tem contato o tempo todo. Voltando um pouquinho na história. Em 98, eu comecei no Mirk, né? Cara, a gente já criou uma cultura de que a gente tem amigos conectados o tempo todo. Era Mirk, passou VCQ, essa coisa toda. Então a gente tem os amigos que estão conectados. Hoje o WhatsApp. Então a gente não está desconectado por estar à distância. Eu acho que se a empresa criar um ambiente legal, eu acho que o remoto funciona muito bem. Acho que não precisa forçar o presencial, mas ter a opção presencial também é bom porque tem gente que funciona melhor presencial. É, e assim, eu trabalho remoto desde 2010. Eu acredito que sou bem privilegiado, porque o meu primeiro trabalho em tecnologia já foi remoto. Então eu Ah, legal. tive duas passagens em escritório,
as duas, porque eu fui atuar com liderança e havia uma pressão da gestão, já que você vai atuar com liderança, então vem cá pro office, vamos trabalhar aqui Aham. junto. Mas duraram pouco tempo a necessidade. Uma, eu já cheguei implantando o remoto, então eu fui para trabalhar no escritório para implantar o remoto. Então Nossa. foi algo bem legal, porque além eu lembro que nessa empresa que eu implantei o remoto, tinha um colega que eu liderava, que se dá até uma tirinha legal. Não podia ter um barulho que ele já levantava a cabeça assim. E eu zoava ele, eu dava os feedbacks, mas o que que acontece que não deu um barulho na cozinha lá do outro lado, a cabeça já levanta, como é que você consegue codar? E ele falava, eu simplesmente tenho problema com foco. Então aí quando ele foi pro remoto, ele trabalhava na caverninha dele, ele criou a caverninha dele, porque Aham. é o único jeito dele não ter problema com foco, porque era um problema de atenção dele, que ele já conhecia, que vinha desde a infância, era ele realmente não ter acesso a estímulo, Aham. né? Então ele criou o modelo de trabalho onde ele não tem acesso a estímulo, porque no escritório, muito estímulo, a cabeça dele fervilhava, a produtividade dele caía um monte, e Cara, então imagina. era um problema. Eu trabalhei num lugar, cara, que esse até virou tirinha, cara, que era uma sala com quatro na programação. Na verdade, não era todo mundo programação, mas era praticamente. Eu fui o último dos quatro a entrar lá na equipe, né? Aí tinha um dos rapazes que estava mais tempo, que ele só conseguia trabalhar ouvindo música. Só que ele ficava ouvindo música na caixinha de som, cara. E eu trabalhava com meu fone, fazendo minhas coisas, e eu não aguentava aquilo. Eu falava, meu, bota um fone. E aí ele, não, é porque eu tenho uma condição no meu ouvido que eu não posso usar fone. Cara, eu ia falar com o meu chefe, cara. Eu falei, não dá um fone para cada um. Então, aí ele, olha, aqui não dá para ele trabalhar com fone, porque ele tem uma condição. Então... E aí, cara, teve um dia, cara, que o cara tava ouvindo as músicas, começou a tocar como uma deusa, cara. E eles começaram a cantar junto, cara. Então imagina programando e cantando como uma deusa, cara. Como uma deusa. Foi uma coisa assim de maluco, cara. Não é à toa que você fala que você já viveu em pequenos mini hospícios aí. É, era o Minions. Que loucura. E no seu dia a dia, vamos falar de dois dias dia a dia aqui com você. Vamos falar do lado docente, dando aulas e tudo mais. O que você mais gosta do dia a dia como docente? Cara, eu gosto do momento da aula, cara. Eu gosto, assim, eu gosto de preparar a aula, preparar material, essa parte toda e tal. Uma coisa que eu odiava quando eu trabalhava na faculdade aqui era montar as questões para prova, cara. Isso eu achava chato, cara, montar a questão. Mas a parte da aula em si é a parte que eu mais gosto. Eu gosto de comunicar o conhecimento, eu gosto de passar para as pessoas. E principalmente, cara, eu gosto de quando é possível um feedback em tempo real, cara. Tipo, a gente trabalhava ali com aula no Zoom, cara, que você vê as pessoas já comentam e tal. Quando eu trabalhava na faculdade, o feedback era menor, mas tinha o chat que o pessoal mandava as coisas. Eu gosto desse momento de ensinar, de passar para a pessoa assim, o conhecimento e ver que isso está fazendo diferença. Então, eu gosto muito de focar nesse horário, tipo, ó, esse é o horário da aula. Esse é o horário que eu vou me dedicar integralmente para a pessoa entender o conteúdo. Então eu vou, ensino, não entendeu, eu faço de outro jeito. Eu gosto dessa sensação, cara, da pessoa entender. E até ali, falando com alguém, acho que foi com alguém recentemente ali, eu estava falando sobre essas aulas que estava dando na Tribe, cara, que porque, cara, o que precisar fazer para a pessoa entender, eu vou fazer, cara. Então eu ensino, eu explico, eu trago exemplo, porque eu gosto dessa sensação, cara, de estar transmitindo conhecimento, de estar passando algo útil e algo que a pessoa. Cara, quando chega alguém, às vezes no LinkedIn, mandando mensagem, ó, tive aula contigo, sei lá quantos anos atrás, e foi muito bom, então, isso é tão bom, cara, que aí eu acho que é o momento que mais me empolga, assim, de aula. Legal.
Eu tinha um dos colegas que eu liderei muitas pessoas que davam aula lá na Tribe, né? Ele falava que ele tinha essa mesma sensação. Ele falava que era como o que ele mais gostava é como quando ligava uma espécie de lâmpada na frente, dentro da cabeça de quem estava ouvindo aquela explicação e dava aquele momento ahá. É, Que a pessoa, agora eu entendi. Tinha um bem prazer isso. naquilo. É. E como programador, o que você mais curte fazer? Cara, como programador, cara, eu sempre gostei da sensação, cara, de criar. Porque a gente programa, cara, é como se a gente estivesse criando coisas meio que do nada, né? Eu sempre falo assim que você trabalha com engenharia civil, por exemplo, seja um engenheiro ou seja um pedreiro, você cria coisas muito bonitas, mas a partir de algo, né? Você tem um material visível, você tem o tijolo, você tem o cimento, você tem as coisas. Com programação, cara, a gente começa a escrever e o negócio começa a existir, cara. É uma sensação tão legal, cara, que você criar um programa e ver ele funcionando, e isso, assim, quando você está no front-end, você cria uma coisa bonita, elegante, que está funcionando. Pô, que massa eu que fiz. Quando você está no back-end, mesmo seja uma letra preta, você vê o negócio funcionando, respondendo, o acesso da pessoa está funcionando. Dá um prazer tão grande, cara, que eu acho muito legal. Eu não sei se você já leu As Crônicas de Nárnia, os livros mesmo. Já li. Cara, o primeiro livro, cara, Criação de Nárnia, cara, que ele vai contando como que foi criando e as coisas surgindo e aparecia. Para mim, programar é essa sensação, cara. Você vai escrevendo e o negócio vai sendo criado na sua frente. No seu próprio mundo de Nárnia, então. É, Você até contou aqui por cima o que você não gosta como docente, quer ficar criando exercício para a prova, por exemplo, né? E o que você não gosta como programador? que eu não gosto como programador, cara, é pedidos com prazos absurdos. Pô, mas é só um É, botãozinho. isso, cara. Tipo, ó, isso aí você vai fazer, ó, tipo, no final do dia você me entrega. Ou o que eu passava muito, que já passaram muitas tirinhas por aí, porque muita gente mandou história parecida, cara. É, o seu chefe ou a sua empresa vende uma solução, promete uma coisa e não te consulta. E aí você tem que fazer uma coisa que não dá para fazer. Não dá para fazer naquele tempo. E aí isso me deixa doido, cara. Me deixa doido assim, tipo, pô, eu tô fazendo, eu sei o que precisa fazer. Custa me consultar? Uma vez um chefe meu chegou para mim e falou: Olha, dá para fazer tal coisa e tal? Aí eu respondi, eu falei: Ó, teoricamente, dá para fazer qualquer coisa. Só vai mudar o tempo que vai levar e o dinheiro que você vai investir. Porque às vezes você não tem nem o dinheiro suficiente para investir, né? Ou vai demorar anos para a tecnologia ficar pronta, mas dá. E ele não entendeu. Ele falou assim: olha, é justamente isso que eu falo para os meus clientes. Pergunta se vai fazer uma coisa, eu falo, dá, e depois eu vou ver se dá. Eu falei, não, não era isso. Então é meio que Eu, essa ideia, cara. eu trabalhava numa empresa assim, eu amo o dono dessa empresa, parte comercial e o meu amigo até hoje. Mas tá bom que muitas vezes a gente que tá lá no back-office codando não consegue entender o quanto é difícil vender também, né? Então muitas vezes é difícil vender e a pessoa fica, putz, falta só eu. Se eu convencer a pessoa que é possível isso, ela vai fechar comigo esse contrato e a gente vai poder crescer e a gente vai muitas vezes pagar as contas que estão atrasadas. A gente não sabe o que está É, passando muitas vezes para a pessoa dizer um sim lá para um potencial cliente, né? Mas a gente trabalhava com licitação. Então, nossa. às vezes ele dizia que algo tinha no sistema e aquilo ia para licitação. Então, tinha que ter no sistema. Então, Sim, quando chegava para a gente, passamos na licitação, gente. Agora vamos ver o que precisa ser feito. Nossa, já dava uma coceira em todo mundo. é. É. Cara, sabe aquela teoria do 80-20? Que 80% do produto é feito em 20% do tempo. Eu já vi gente que entendeu mal a questão do 80-20. Uma questão assim, de praticamente assim, você vende o produto e entrega 80% que o cara vai ficar feliz.
Tipo, os outros 20 a gente vai empurrando com a barriga. Eu falei, não, não é bem isso, cara. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem. É, E aí e como a gente tende a ser mais lógico, né? Ou tem ou não tem, é sim ou é não. E aí quando a gente vai tratar com time comercial que tem o mais ou menos, que estão trabalhando ali como é que é com a computação quântica, né? Que é sim e não e talvez. Eles trabalham com tudo outro ao mesmo tipo de. tempo. E a sua skill de comunicação aí, ela melhorou muito no decorrer da sua trajetória profissional? Porque hoje você se comunica super bem, dá aula e tudo mais. Como é que foi esse processo para chegar até aqui? Cara, isso é uma coisa legal, cara, que muita coisa na minha vida colaborou com a parte da comunicação. E você mesmo falou, né? Eu tenho uma carreira meio peculiar, cara, porque eu não tenho uma trajetória igual a de ninguém, né? Fui indo, voltando, indo pra lá e tal. E, assim, cara, eu nunca fui uma pessoa de ter muitos amigos na escola, nunca fui muito comunicativo, sempre fui meio quieto na minha. Mas aos poucos eu fui aprendendo com coisas diferentes. Uma coisa que me ajudou muito, eu, a partir da minha adolescência, eu comecei a participar numa igreja batista, então igreja evangélica, depois fui para a igreja presbiteriana, e na igreja eu sempre entrava em partes assim que envolvia essa parte de comunicação. Então, em coisas de teatro, em coisas do tipo assim, eu me comunicava bastante ali. Quando fui para a faculdade, eu comecei a desenvolver a parte de fazer palestras, seminários. Então, eu fazia seminários dentro da faculdade mesmo sobre tecnologias novas. Participei do PET, que é o programa de ensino tutorial que a gente tinha, parte de pesquisa, ensino e extensão. Então, a gente tinha projetos de extensão, que a gente fazia alguns eventos também, a gente fazia palestras, tinha coisas assim. Na faculdade ainda, com o pessoal de software livre, eu participava bastante de eventos, então me incentivaram muito também a palestrar, a estar junto com o pessoal, engajar a comunidade. E desde o começo desde antes de começar com a tecnologia, desde que eu comecei com a internet, eu já comecei a criar sites meus. E criando sites, eu comecei a fazer no estilo de blog. Em estilo de blog, eu comecei a escrever muito. Então, eu escrevia, eu me comunicava por ali com a escrita, organizava pensamento, fazia coisas assim. Então, foram várias coisas que foram trabalhando essa parte de comunicação. Então, foi uma coisa que, quando eu comecei a vida de programador, foi fácil eu estar nos eventos falando sobre isso, porque eu já fazia isso de antes, com software livre. Eu comecei o Vida de Programador em 2011 e todo esse background assim, de comunicação com a comunidade de software livre impulsionou o Vida de Programador a ser conhecido. No começo, eu vi as estatísticas, 80% do meu público no Vida de Programador usava Linux. Então, veio dali. Aí, depois que foi chegando um público mais furando bolha, né? E aí, para você ter uma ideia, a primeira vez que eu palestrei sobre vida de programador foi numa Latinoware, que eu já estava lá para palestrar sobre Ubuntu e GNOME, e aí eu falei com o pessoal da organização, posso encaixar uma palestra sobre vida de programador, software livre e tal? E aí foi que começou, cara. Aí, no ano seguinte, eu já estava na Campus Party palestrando, e vários outros eventos, então foi uma coisa assim que foi meio natural. E a parte da aula também me ajudou muito com isso, né? A primeira turma que eu peguei para dar aula mesmo foi em 2008. Eu já tinha dado aula assim, em cursos menores, mini cursos e tal, então já estava meio. E, e as primeiras palestras, frio na barriga, era grande? Travava assim? Dava aquele pipocada? Como é que era? Olha, eu vou dizer que sim, porque não são só as primeiras palestras, cara. Toda palestra. Tem gente que fala para mim, pô, você já deu tanta palestra que hoje é tranquilo. Não. Toda palestra dá frio na barriga. Cara, eu vou fazer uma palestra online. Eu fico aqui, no meu ambiente, mas eu fico tenso. Eu fico com aquele frio na barriga. Eu não sei se você é assim, mas eu tenho a clássica dor de barriga antes da palestra. Então, eu já reservo o meu horário para me programar antes para ter um tempo para fazer o meu café, para ter uma TV e para ir no banheiro. Porque eu tenho aquele frio na barriga antes da palestra, eu preciso do meu tempinho, mas
É legal, cara, eu gosto. Eu digo que isso é uma das coisas que vale a pena, cara. Porque se não der o frio na barriga é porque ficou uma coisa muito normal já. É, e é muito bom mesmo, né? Eu me lembro que a primeira palestra que eu fiz, meu Deus, eu gaguejava tanto na frente de todo mundo, mas e só melhora, não adianta a gente. Só para ir para melhorar tem que se jogar, tem que colocar a cara a tapa e a visibilidade. Então, eu ia me conectar à questão da comunicação, Noel, com porque uma coisa é a gente se comunicar para o externo, né? Então, por exemplo, a gente Uhum, pegar um conteúdo que a gente mesmo construiu ou que a gente aprendeu e vai estar ensinando outra pessoa, ou então eu estou aqui contigo, eu estou te fazendo perguntas, né? Aqui já é outro tipo de comunicação, porque aqui tem interação, né? uhum. Então já muda um pouco. E como é a sua comunicação com outras pessoas para ter troca de feedback, para ter realmente essa troca no dia a dia? Ah, se diz assim, mais em relação a feedback interpessoal mesmo? Como é que a sua relação interpessoal com as pessoas dentro do trabalho, no nível de comunicação, de trocar feedback, tanto de você receber feedback quanto doar, você acredita que contribuiu esse seu lado de se comunicar para terceiros, onde você está no palco, e Aham. agora você não está mais no palco, agora você está sentado de frente para uma pessoa trocando uma ideia, por exemplo. Você acha que Sim. contribui? Como é que foi isso? Não, acho que contribui bastante, cara. Tipo, uma coisa que eu treinei bastante com o tempo, desde quando eu comecei a escrever em blog, ou dar aula, coisa assim, a gente treina muito a organização do pensamento. Então, uma coisa que a gente aprende muito na aula é o seguinte: se eu vou falar algo na minha aula, o que que a pessoa já tem que saber antes? Qual que é o pré-requisito para ela entender o que eu estou falando? E aí, isso numa conversa na equipe, uma reunião, isso também a gente acaba levando muito em consideração. Porque, tipo assim, peraí, eu vou falar uma coisa, mas eu preciso montar o caminho para chegar nessa coisa. Eu não posso só chegar e largar uma ideia. Então, isso me ajudou bastante, assim, nessa questão de formular uma ideia, nessa questão de ser mais assertivo, de saber criar o contexto, mas sem ficar rodeando. Então, acho que ajuda bastante. É, essa parte de apresentar ideias numa aula, numa palestra, numa coisa assim, eu sempre tive muito um tom mais, como posso dizer, mais engraçado, mais descontraído, porque é uma coisa que faz parte de mim, é uma coisa que eu tenho para mim, então eu costumo levar sempre esse tom assim. E nas reuniões, que é um momento assim mais de todo mundo tá falando, tá? Eu fico mais na minha, mais quieto e tal. Até uma coisa que o Oliva me falava, ele, cara, você tem que trazer um pouco do seu ritmo de aula para as reuniões também, aproveita isso. Eu falo, não, beleza, eu faço aos poucos, porque às vezes uma pessoa que me escuta só na minha parte engraçada, mais no vida de programador, numa palestra, coisa assim, ela às vezes tem um pouco de dificuldade para entender que eu também tenho o meu lado sério, eu falo sério. Mas aí isso me ajudou bastante também a trazer essa comunicação de um jeito, ó, agora é o momento sério, agora é o momento de comunicar. Então eu vejo que isso me ajuda. Mas, mas eu vou te dizer que a parte que eu sempre estou trabalhando, cara, é essa parte mesmo de feedbacks, cara. É uma parte que é uma coisa assim que eu aprendi bastante com isso e eu tento assim, eu tento fazer um esforço consciente de dar atenção ao feedback, cara, para tentar não deixar passar, cara, porque é uma coisa assim importante. E para você é mais difícil receber um feedback duro ou dar um feedback duro? Ah, cara, as duas coisas são bem difíceis, cara. Mas eu acho que dar um feedback duro é mais difícil para mim, porque receber feedback duro, cara, eu meio que recebo de mim mesmo todo dia, cara. Eu já me trato assim, não. Eu já
O que eu acho difícil de receber feedback duro é quando eu sinto que eu não concordo, cara. Eu falo, peraí, a pessoa não está sendo justa nesse feedback. Essa parte é uma coisa que eu acho mais difícil. Mas a hora de dar um feedback duro, cara, eu sempre tento assim, como que eu vou falar com a pessoa de uma forma que ela não tenha essa sensação assim de se fechar, que ela entenda que eu não tô criticando por criticar ou que pô, não tá dando certo, precisa melhorar algo, mas não é um caráter da pessoa, é uma coisa técnica, sabe? Uma coisa assim. Então eu tenho que pensar, como que eu trago esse feedback? E aí eu tenho um coração mole nessa hora, cara. Eu tento sempre amaciar ao máximo para não ser uma coisa muito pesada. Legal, vai uma dica. Tem um framework de feedback que ajuda muito para isso, que é o SCI, que é você primeiro fala da situação, qual foi a situação que gerou aquilo que você está falando, qual foi o impacto que gerou. Então, se você fala, pô, ah, aconteceu tal coisa, essa coisa que aconteceu, se ela teve uma queda num número X, por exemplo, e foi acarretado pelo C, que é o comportamento. Qual foi o comportamento dessa pessoa que, que gerou aquele impacto naquela situação? Então aí Aham, você desassocia um pouco a quem a pessoa é, o caráter dela, baseado no trabalho, né? Que eu acho interessante. que acho que a maior dificuldade que as pessoas têm muitas vezes é entender que a pessoa não está sendo criticada, né? É o trabalho, é um jeito de que ela mesma se comunicou, uma postura que poderia ser diferente, né? Então, a partir do momento que a gente desassocia pô, Aham, eu conheço o André, eu sei o caráter dele, etc. Mas uma coisa é o que ele faz. E aí isso que a gente pode melhorar, o que ele faz, né? aham. Isso é bem legal. Bom, E você lembra de um feedback construtivo que você recebeu que foi marcante para sua carreira? olha, eu lembro, cara, até mais recentemente, cara, essa questão assim de na hora de trabalhar com equipes e é, todo mundo tem o seu espaço, todo mundo falar, todo mundo trazer uma questão, eu sempre tento avaliar bem a questão assim, tipo, pô, eu não vou impor nada, vou deixar todo mundo falar, vou deixar as coisas irem e tal. E até eu comentei recentemente ali no LinkedIn um pouco sobre a questão da síndrome do impostor e tal. Eu sempre fico me colocando, não, peraí, não é bem assim, baixa a bola e tal, não sei o quê. E aí me trouxeram um feedback trazendo assim bem essa questão. Você falaram, ó, você tem uma experiência na área, você trabalha bastante tempo, e o pessoal mais novo precisa saber disso. Tipo, precisa do seu conhecimento. Então não fique tão quieto, não fique tão deixando as coisas rolar. Tipo, se impõe mais, coloca a situação, explica as coisas. E foi uma coisa assim que eu falei, realmente, tipo, a pessoa me trouxe uma visão de mim que eu mesmo às vezes não tenho, né? Tipo, é uma coisa assim que é bom assim você se enxergar de fora, né? E aí a pessoa falou, não, você tem as coisas que você tem para falar, que você tem assim um conhecimento, então traz, aproveita, interfere mais, tal, fica mais à vontade. Isso me ajudou bastante também a ter mais essa tranquilidade. Legal. E me diz, né, você está fazendo algo para se capacitar nesse momento? Está em busca de uma nova aventura aí? Tô fazendo sim, eu tô fazendo alguns cursos, eu meio que separei o horário da manhã para fazer cursos, né? Então eu estou estudando várias coisas diferentes assim de na minha área, mas aquilo que eu te falei, né? Coisas que a gente tem noção, mas precisa atualizar a tecnologia. Então eu estou pegando, digamos assim, as modinhas, as tecnologias mais de hoje, estou estudando elas, eu estou pegando alguns projetos meus e passando para novas tecnologias. Eu tenho um background bem grande assim, de programação web,
onde o meu back-end era todo em PHP, né? E eu gosto bastante, funciona bem as coisas e tal. E aí, recentemente, mexendo mais com JavaScript em tudo, Node e tudo mais, eu estou aprofundando mais ainda nessa área e passando alguns projetos pessoais para essas tecnologias, até para desenferrujar um pouquinho. Então, assim, estou passando a minha API, assim, não é pública ainda, mas eu tenho faz tempo uma API de tirinhas, onde eu mesmo usei alguns programas meus para consumir dados e tal, que é um sonho meu deixar ela decente para torná-la pública. Ela já funciona, mas ela é meio tosquinha. Então eu estou refazendo ela em Node, Mongo, coisas assim. Fiz um projeto já de leitor de tirinha em React, que eu fiquei espantado de como ficou mais rápido do que eu já tinha. Então ficou um projeto bem bacaninha. Então estou fazendo algumas coisas assim para me atualizar. Que é assim, é aquela coisa que a gente dando aula, a gente sabe das coisas, a gente ensina o pessoal, mas aí tá faltando um pouco de mão na massa, que é o que eu tô fazendo nesses períodos. Legal. Prática, né? Prática, prática, prática. Programar é isso, né? É, e na parte da tarde eu tô exercitando a jardinagem, que eu tô cavando o meu quintal, eu tô com a mão toda estourada aqui de bolha, Olha só, e o mas que, tudo que bem. vai sair nessa arte aí? Não, eu tô só ajeitando, a gente comprou uma piscina daquelas de borracha, e aí ela tava torta na grama, né? Então eu tô escavando para deixar, tô alisando o chão para deixar certinho. Trabalho Dá braçal trabalho. ajuda também na mente. É, é bacana. Você lembra de algum desafio que foi bem marcante na sua carreira para compartilhar com a gente? Como que você lidou? Pô, legal. É, tiveram alguns desafios diferentes. Tem um que eu sempre conto, que foi meio que um trauminha da aplicação da nota fiscal eletrônica, cara, que eu entrei numa empresa que eu ia trabalhar com desenvolvimento de sistemas web, não tinha nada a ver com isso, né? Aí eu comecei a trabalhar e eles chegaram para mim, você entende nota fiscal eletrônica? Eu tava no começo ainda. Aquela época que a gente tinha que pegar aquelas documentações gigantes para entender o XML e tudo mais. Aí eu falei, não entendo nada. Por quê? Porque a gente está atrasado em mais de 2 meses que a gente prometeu entregar para o cliente, ninguém está conseguindo fazer. A gente comprou uma solução em Java que não funcionou e aí não. Eu falei, não, beleza, cara, não sei nada de nota fiscal eletrônica, mas eu sei de software livre. E recentemente eu vi que tem um projetinho em PHP para nota fiscal eletrônica que é open source. Aí foi uma coisa que eu peguei, estudei como funcionava e em uma semana estava funcionando um negócio que ele já estava atrasado, sabe? Então, uma coisinha assim. Mas, rapidamente, para não tomar muito tempo, teve uma outra coisa que eu e o PG, que é o cara que virou o PA nas tirinhas, o PG é muito gente boa, a gente trabalhou junto em 2009, 2010. A gente pegou o sistema web de uma editora, a editora Ultimato, para refazer toda a parte do site, parte visual. Tipo, sabe quando o site está antigo, tá velho, tá feio, e se dá aquele boom? E como é uma coisa assim que tinha muita coisa diferente, era um baita site, tinha parte de blog, tinha parte de artigos, tinha parte de loja virtual, tinha um monte de coisa. Foi um projeto que a gente dedicou bastante em cima dele para refazer. E foi um trabalho assim, duas pessoas, eu e ele, a gente pegou e foi uma coisa assim que a gente viu surgir, assim, sabe? Renovou tudo, foi bem legal também. Legal. E tem uma outra pergunta que eu faço, que também talvez esteja até relacionada a essa que você trouxe, mas sobre conquistas profissionais. Você trouxe aí dois desafios que você foi lá e meteu a mão na massa e mostrou que era possível e é algo legal. E conquistas, assim, tem alguma que você fala, pô, isso aqui eu fiz e mestrado, você Cara, já falou, por exemplo, né? É uma conquista sim, profissional, o mestrado. mestrado, cara, eu escrevi livros também.
Isso foi muito legal. Inclusive, deixa eu mostrar. Ó. Os primeiros que eu escrevi, tinha vida de programador. Ó, aqui. Que aí uma vez perguntaram, mas você escreveu mesmo ou é só tirinha? Eu falei, não, é só tirinha. Tipo, são livros que eu publiquei, cara, e mesmo sendo tirinha, publicar um livro é uma coisa muito massa. Mas na faculdade mesmo, cara, eu escrevi livro de fundamentos de arquitetura de computadores, escrevi um de cálculo numérico, cara, isso é muito legal. Que aí eu peguei um trabalho junto com uma outra professora que ela tinha feito ah, uma parte, né? E eu fiz uma parte mais voltada para a parte de programação mesmo, eu escrevi. Escrevi também em parceria livros de programação também para a faculdade. Então hoje assim você vê tem um livro, tem um ISBN e tal, então é muito legal. O mestrado e o artigo que eu fiz o mestrado que o professor meu foi defender num evento de fora, cara, foi muito legal também. E no Vida de Programador, cara, tive alguns reconhecimentos que foram bem legais, cara. Ganhei o prêmio Top Blog Brasil, cara, que acho que em 2000, faz tempo, não sei se foi 2012, acho que não, porque estava muito no começo. Mas participei daquela, é, teve toda a cerimônia lá em São Paulo, entrega de prêmio e tudo mais. Que legal. Ah, aí alguns reconhecimentos assim online. Tem eventos, cara, que eu fui, cara, tipo o Intel Software Day, cara, foi um mega evento da Intel que botaram lá no palco principal, ou um evento assim no Mercado Livre. Então, eventos grandes que já participei foi um reconhecimento bem legal, né? Legal, realmente, a tua vida no mundo da programação ela é bem diferenciada. Eclética. Eclética, eclética. E como você acha que todas as suas experiências no passado, elas te preparam para esse novo desafio que você está buscando? Legal, cara. Eu vejo assim, cara, que igual esse negócio que eu falei da nota fiscal eletrônica, toda empresa que eu entrei para trabalhar, cara, eu entrei para trabalhar com uma coisa e aí a gente descobre que tem que trabalhar com coisas que a gente nunca fez na vida. Então, eu aprendi a ficar pronto. Então, aprendi a trabalhar com coisas que eu nunca mexi antes. Fui trabalhar em plataforma web, porque é aquele negócio que você falou da licitação. Eles tinham ganhado uma licitação, tinha que ter a parte web. E o sistema era em Delphi. Cheguei lá, o cara falou, ó, não vai mais ter a parte web, vai ser só Delphi. Então você trabalha com Delphi? Eu falei, tem que trabalhar. Fui dar aula na UEM, aí pegando um monte de disciplina. Uma coisa que eu sempre tive dificuldade é a parte de eletrônica. Chegaram para mim, você consegue dar aula de fundamentos de eletrônica? Eu falei, consigo, vamos lá. Ralei, estudei, comecei a dar aula de eletrônica. Então, assim, todo lugar que eu trabalhei, cara, sempre teve essa questão. Eu sempre soube que eu ia trabalhar com coisas que eu nunca fiz antes. Então, eu sempre tive que estar pronto para isso. E isso foi uma coisa que me fez perder o medo. Cara. Então, assim, eu tenho medo de trabalhar com qualquer outra coisa diferente? Não. Eu acho que eu tenho mais medo do processo seletivo do que de estar lá dentro e fazer as coisas. Porque eu sei que eu vou fazer bem o negócio. Eu sei que eu vou dar um jeito de aprender ou de descobrir alguém que sabe. E uma coisa muito legal que o próprio Vida de Programador me proporcionou, que me proporcionou um network gigante, cara. Tipo, eu tenho amigos mesmo, assim, de diversas áreas diferentes. Então, eu tenho muita gente para correr com as coisas mais malucas, cara. Às vezes chega uma coisa assim, eu falo, meu, nunca fiz isso, mas eu sei alguém que sabe. Então eu consigo saber para onde correr, falar, ó, me ajuda com isso, onde que eu vou, o que que eu falo e tal. Então, eu acho que eu aprendi a estar pronto. Isso foi o que eu aprendi todos os anos. Legal, que bagagem, né? Essa bagagem, esse fato de você olhar para si e falar que eu não sei como, mas eu vou dar conta, né? É. É um preparo muito bom, né? Porque Inclusive, só para fazer um adendo aí, eu tenho 4 filhos, cara. Ou seja, você aprende a estar pronto o tempo todo, cara. Porque é aquele negócio, cara. Você tem um filho e fala, como que eu vou dar conta de criar um filho? Aí aparece mesmo, como que eu vou dar conta? Aí com 4, cara, eu nunca imaginei que eu ia dar conta. Então aí, cara.
Eu tô com a primeira a caminho e eu vou pegar umas dicas contigo aí, né? Você vai ver, cara, quando chegar a 4, você nem olha mais para as crianças, elas já se viram sozinhas. É muito bom. E como que você vê a sua carreira daqui a alguns anos? Você, por ter esse perfil, digamos, que chega lá e o problema se modifica e você resolve, você não costuma planejar ou você, pô, eu consigo me ver no futuro? Cara, eu não sei. Eu tenho vontades, mas eu aprendi que a minha carreira não segue uma linha reta. Então, eu trabalhando com uma coisa, fui para outra, porque parte de mim é assim difusa, meio que faz de tudo, mas eu sei, cara, que muita coisa na nossa carreira surge que a gente não esperava. A gente trabalha com, sei lá, tipo, daqui 5 anos, a gente vai trabalhar com uma coisa que às vezes não existe hoje. Ainda mais com essa questão de IA, tudo mudando muito rápido e tal. Então, eu vou te dizer que eu não consigo te dizer assim o que, que eu quero para minha carreira, o que, que eu imagino. Tipo, você vai para liderança, você vai para parte técnica? Não sei. Eu já fiz tanto de tudo que eu estou aberto. Cara. Eu já fiz coisas dentro da academia, fora da academia, no mercado e tal. Eu tenho uma janela de doutorado aberta, que uma vez eu comecei o doutorado e aí eu tive que parar e aí eu vou voltar para o doutorado, talvez. Então, assim, sabe, eu tô descobrindo aquele negócio. E aí, o que, que tem para frente? Vamos encarar. Mas eu não tenho muito apego, não, cara, com o que fazer, não. E você acha que, opinião mesmo, tá? Que as empresas hoje, elas gostam do perfil mais assim, que topa toda a obra, vamos lá, o problema que surgir eu vou resolver e vamos, tamo junto, vamos nessa. Ou o perfil mais, eu vou me especializar aqui, eu quero tal coisa. Qual que é a sua opinião em relação ao que as empresas buscam? Boa. A minha sensação, cara, é que não, que as empresas não gostam muito desse perfil. Cara. Que as empresas buscam quem especializa, cara, porque eu vejo muitas empresas querendo quem já está afiado. Elas não querem gastar muito tempo com a adaptação da pessoa. Elas querem pegar um cara que está afiado, que passe em todos aqueles testes cabulosos para já colocar para ajudar uma produtividade e tal, e pronto. Mas eu sinto que existem algumas empresas que gostam desse perfil. E às vezes são empresas que valem a pena trabalhar. São empresas assim que, entendendo essa questão, cara, elas têm muito a ganhar com isso, sabe? Assim, tipo, eu acho que a empresa ela tem que ter espaço para as duas coisas, para o generalista e para o especialista. Mas eu não me vejo com espaço em muitas empresas. Mas eu sei que algumas têm um espaço ali que eu caberia muito bem. Aí vai o perfil da empresa, né? Acho que é bem isso. É, Tem perfil e tem. Eu, o teu perfil em si, por exemplo, eu vejo que em empresas pequenas que estão resolvendo problemas reais, mandando ver, o teu perfil se encaixa muito bem, né? Para empresas que é, não são muito gigantescas, etc. Mas é uma opinião minha, né? Eu particularmente eu gosto desse perfil que vai chegar, vai bater no peito, passa o problema para cá, eu vou dar um jeito de resolver. E se dinheiro não fosse problema, Noel, o que você faria? cara, eu acho que eu investiria mais nessa parte comunicativa, conteúdo, contar piada. Eu não sei, cara, eu tenho para mim essa vontade assim de me comunicar mais e eu tô até com rascunhos, cara, de cursos, conteúdos, até técnicos mesmo, para ensinar, sem visar ganhar dinheiro, assim, sabe? Tipo, eu quero criar e eu quero publicar, é, porque eu gosto disso, cara. Eu gosto de criar essa comunidade ao redor e, e tá me comunicando, cara. Então, isso é uma coisa assim que eu gosto.
eu não gosto da loucura e da pressão, tipo, pô, você tem que criar um TikTok, você tem que fazer o que todo mundo tá fazendo, então não, eu vou fazendo do meu jeito. Tanto que eu perdi muito das visualizações que tinha, do ritmo e tudo mais, mas eu faço o que eu gosto. Então, eu acho que é isso que eu investiria se não envolvesse dinheiro, se dinheiro não fosse problema. Legal, já fica até uma inspiração aí, não sei, mas eu vejo, por exemplo, um potencial muito grande, um curso de comunicação para programadores, por exemplo, né? Você Pô, tem legal. como chegar neles e é uma skill que é essencial para programadores e muitas pessoas, por exemplo, não dão o próximo passo na carreira porque não estão desenvolvendo essa skill de comunicação, seja a comunicação num palco para fazer uma apresentação de uma tecnologia, para apresentar um Aham. projeto para o chefe, que muitas vezes a gente precisa se vender, né, para o nosso chefe. É normal, isso a gente Sim, precisa vender o nosso projeto, seja para dar um feedback. Então tá aí um tema que talvez você domine e consiga realizar um curso bem legal. é engraçado você falar isso, cara, porque é uma coisa que eu nem acabei trazendo aqui, mas eu fiz isso. Eu fiz uma mentoria, cara, sobre. Parecia até que estava fazendo propaganda dela, cara, porque eu usava esses termos, cara, como dar o próximo passo na carreira, como vender as suas ideias, como se apresentar no mercado de trabalho. Eu fiz isso por um ano antes de entrar na Tribe, aí eu parei por causa de tempo. Recentemente eu até resolvi pegar de novo, eu fiz umas divulgações, comecei a fazer umas comunicações para vender, aí não estava no ritmo que eu queria, eu engavetei de novo, cara. Mas eu tenho, cara, conteúdo pronto, eu tenho as comunicações, inclusive eu vou fazer um jabazinho, eu tenho um e-book que fala bem disso, que é ebook.vidadeprogramador.br ou ebook.developerslife.tech, que cai nesse e-book aí que fala bem essa questão, como aprender a se comunicar para crescer na carreira, para você pegar oportunidades que às vezes estão passando batido, que às vezes você vê alguém que não é tão bom quanto você ser promovido porque sabe se comunicar. Aí realmente faz diferença. Se comunicar é e não é só a questão do se vender, mas pô, você conseguir manter um diálogo com alguém. E eu falo de alguém que saiu de uma Exato. posição que era extremamente tímido, eu não sabia me comunicar com ninguém. Eu tinha medo de falar com caixa de supermercado. Então, eu saí dessa posição para ser alguém que está aqui, sei lá, âncora de um podcast, fiz palestras, trabalho com liderança, que a maior parte do trabalho de alguém que lidera é conversar. O que se eu fosse Uhum. falar 10 anos atrás, eu nunca ia me imaginar. Então, comunicação abre muitas portas. É verdade. Tem alguma pergunta que você gostaria que pessoas que estão contratando te fizessem? Ah, tem uma pergunta, cara. É assim, tipo, e aí, quando você vai começar? Muito boa. Ah, por aí. Não, eu acho que o que eu gostaria que perguntasse, cara, é basicamente isso que você fez hoje, cara. Eu acho que às vezes passa muito por um catálogo de perguntas técnicas, cara, mas você foi a fundo ali, cara, na história, no conhecimento, cara. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de contar essas histórias, mostrar o que que eu já fiz. Então, se fosse falar o que que eu queria que uma empresa perguntasse, seria o que você fez hoje, cara. O que você fez hoje? Não, não, eu digo assim, as perguntas que você me fez hoje. Eu sei, eu sei, eu sei. Ah, entendi. Beleza. Eu tô navegando nas tuas piadas agora. Não tá certo, cara. O que eu fiz hoje, eu cavei o chão e eu acabei de descobrir no meu cotovelo um machucado, que eu acho que foi por causa Olha disso, cara. só. Começou a me incomodar. Mas fico muito feliz que a ideia do podcast é justamente essa, né? Cavocar em algumas Legal. histórias que geralmente as pessoas que estão contratando ou não estão dispostas a fazer, ou não têm tempo, porque não é o perfil de todas as empresas e pessoas e lideranças que cavocam as histórias de alguém e se interessam em saber Aham. como que ela chegou até lá, né? É. E essa é a E o proposta do tempo da podcast. entrevista é muito contadinho, né? Dos É, dois lados, tá todo mundo com pressa.
Exatamente. Então, eu espero que o podcast chegue na mão de pessoas que não teve tempo de produzir uma entrevista como essa, mas recebeu de mão beijada histórias sensacionais sobre o Noel, sobre a carreira, o lado pessoal também. E com essa a gente chega no final também aqui, Noel. Muito obrigado aí pelo seu Cara, tempo, tá? Nossa, foi bem divertido, bem legal as tuas histórias e muito obrigado. Últimas palavrinhas aí? valeu, cara. Eu te agradeço muito, cara, pela oportunidade. Eu achei muito legal o seu projeto, cara. Muito bom. E vou fazer o possível para ajudar a divulgar, para dar certo, cara, para mais gente conhecer, porque realmente, cara, é uma coisa que faz diferença, cara. Obrigadão e obrigado por todo mundo que ouviu. Legal, muito obrigado, pessoal. Então, quem souber de alguma vaga que se encaixe aí para um perfil do Noel, alguém que palpa toda a obra, não tem medo do bichão feio, alguém com extrema flexibilidade e capaz de analisar para a tecnologia como algo que a tecnologia de fato é para resolver problemas, né? Então, tem um perfil de alguém que se comunica muito bem, que pode ser a voz da empresa para fora também em relação a comunidades de tecnologia, alguém super versátil, professor, né? Então, ensina tecnologia, pode ser um vetor de comunicação dentro da área de tecnologia, um vetor de conhecimento. Então, indiquem André Noel aí para vagas. E esse episódio foi trazido por você pela codeone.com.br. Somos uma consultoria e se você quiser tirar uma ideia do papel ou tá precisando evoluir a sua área de tecnologia, nós podemos fazer um diagnóstico, entender quais são os problemas que estão acontecendo e a gente vai oferecer produtos e serviços que façam sentido para os seus problemas. Contem com a gente também. Muito obrigado, Noel, novamente. Grande abraço e Valeu. até mais. Tchau, tchau.